Então, quando a gente olha para GenAI, a gente tem uma mudança gigantesca acontecendo para 2026. Então, essa mudança, ela faz o seguinte, teve o boom, as pessoas começaram a aderir. Quando começam a aderir, você vai ter uma mudança que eu quebro em 3 fases. Você vai ter as pessoas usando no dia a dia. Então, imagina que você é um desenvolvedor de software. Você vai usar isso no seu dia a dia para codar mais rápido. Então, como é que eu entrego mais rápido? É a primeira fase. Eu quero entregar mais do meu produto. A segunda fase é como é que eu uso isso para me potencializar como pessoa. Perfeito. Porque, cara, eu vou participar de reunião, eu vou ter que ter uma narrativa melhor, vou me preparar para esse podcast, será que eu uso? Então, tudo que você vai usar para te potencializar. É a segunda layer. Quando eu vou para a terceira camada dessa discussão, a gente vai para as empresas usando os seus produtos. Então, sou um desenvolvedor que eu já estou usando para desenvolver mais rápido. Eu estou usando para potencializar a minha entrega. E eu vou usar para colocar nos meus produtos e entregar alguma coisa para o meu cliente. Fala galera, tudo bem com vocês? Serginho aqui falando. Estamos aqui, ó, começando o ano num estúdio aqui, em parceria com o time aqui da Landel. Sou Product Manager no Itaú e também aqui host do canal 6 Bytes. Sejam bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio do ano do canal. Nunca se esqueçam, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações de novos episódios. E aí, Daniel, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz 2026. Feliz 2026, cara. Vamos lá. Primeiro episódio de 2026, né, do nosso canal. Cara, 2025 aí foi top. 2026 vai ser mais top ainda, né? E, cara, vamos pra cima. Hoje aqui com os parceiros, nossos principais parceiros, né? Primeiro agradecer aqui ao estúdio, né, pela parceria também. E vamos lá, vamos pra cima que a gente tem muito o que falar. Boa, boa. E é assim, o que a gente tem que falar é que a gente já começa o ano bem, né? Num outro formato, em estúdio de novo, né? A gente sempre Estamos faz ficando gravado. chique. Estamos ficando chique. A gente prometeu pra galera que a gente ia trazer coisas diferentes, coisas novas. Então, a gente já começou com 2 pessoas que foram super parceiras nossas aqui durante 2025. Sem mais delongas, vamos começar apresentando aqui Natan. E aí, Natan? Fala, meu querido, tudo bem bom? com você? E aí? Feliz 2026 certo. para nós, Eu né? cumprimentei, mas eu cumprimento. E aí, tudo certo? Tudo beleza. E aí? Bom. Fala pra ela. 2026 começou fácil, né? Já começou com o Maduro sendo preso pra fazer melhor que isso. Vai ser difícil no ano, né? Vamos falar. Pra conseguir chamar mais atenção do que isso vai ser complicado. Forte polêmico. Forte polêmico. Boa, fala um pouquinho. Se apresenta pra galera aí. Eu sei que a galera te conhece, a gente fala muito de vocês aí nos nossos episódios. Mas, cara, se apresenta pra galera. Fala um pouquinho da sua experiência aí. Vamos lá, não vou contar muito também pra ninguém dormir aqui. Bom, basicamente eu tenho aí 20 anos de tecnologia, comecei cedo. Não vou contar a trajetória inteira, mas muito tempo trabalhando com tecnologia, de tudo quanto é coisa aí de sistema. Depois trabalhei com liderança, então eu estou aí há 8 anos como líder de pessoas, já desde coordenador, gerente e assim por diante. 4 anos como gerente, 5 anos como gerente já. Liderei uma porrada de gente, se você aí já foi do meu time, coitado, brincadeira. Muito bom trabalhar com pessoas, sempre gostei, acho que é uma coisa bacana pra gente. Então a gente tem aí um tempo, uma trajetória, tanto liderando pessoas quanto em gestão de TI. Fora isso, sou o founder do Eureka Labs, aqui com o meu parceiro Renan, que vai se apresentar daqui a pouco. Gosto de viajar, gosto pra caramba de inteligência artificial, então tenho estudado muito inteligência artificial ao longo dos últimos anos. E, cara, vamos conversar, senão eu vou ficar muito tempo falando de mim. Chega, né? Bora, vamos falar. Cara, vou apresentar aqui também outro super parceiro nosso. Natan Renan. Natan Renan. Natan Renan. A gente É, tá é padronizando normal, os tá, nomes. cara? Os É caras uma andam coisa, tão uma coisa que é juntos. normal, Tá trocar igual os a nomes. gente, nossa. Os caras troca os viajam nomes. junto, tá igual a gente. Tá, uma é. entidade só. uma coisa Trabalho só. no mesmo Exatamente. lugar. É isso. Só falta fazer a fusão do Dragon Ball. É isso. Inclusive, eu já fui do time do Natan. É isso Natan aí. foi o meu segundo coordenador no banco. Olha aí. Até hoje toma Rivotril. Olha aí. Foi um ótimo coordenador. Mas prazer estar aqui. Mas tem galera. cabelo. Tem cabelo. Cabelo, pô. Tá ficando branco, cada vez mais branco, ainda mais esse último ano. Vou contar aí como é que foi. Mas prazer estar aqui, honra estar com vocês. Agora, estúdio super chique aqui, muito legal. Então, obrigado pelo convite. E me apresentando, sou o Antônio Renan, uso mais Renan. Também trabalho na área de tecnologia, tenho quase 18 anos. Sou formado em engenharia, sou formado em gestão. Hoje eu atuo como coordenador no Itaú. Também já há alguns anos já trabalhando em gestão. E nos últimos anos eu procurei muito estudar sobre liderança, sobre soft skills, sobre essa parte comportamental que é tão importante quanto os hard skills. Então a gente vai falar bastante sobre os dois aqui
E hoje a gente tem o Eureka Labs, que a gente procura aí propagar e compartilhar boas práticas de liderança, de gestão, de formação de pessoas, de carreira e tudo que envolve a área profissional. Então, uma honra estar com vocês aqui, galera. Boa, e é importante te falar, né? Quando a gente fala de Eureka Labs, todo episódio a gente tá falando de Eureka, da parceria que a gente tem, a importância que a Eureka tem aqui para os profissionais, né? De tecnologia, seja de tecnologia ou não seja de tecnologia. A gente sempre fala assim, se você quer ser um líder, cara, acho que você tem que acessar a plataforma lá, que é muito importante. Lembrando que a gente tem a parceria com eles, a gente tem um cupom, né? É um Byte 30 que na verdade já tá dando 50%, só que assim, Calma. eu quero ver se até o final da gravação, isso daí não aumenta, tá? Não, aí não dá, pô. 50%, Dá sim. 50% já Tá? foi falha de Fica codificação aqui do no garoto final, aqui. no final desse episódio, vamos ver o que eles vão fazer aí pelos nossos ouvintes, né? Pelos nossos seguidores. Vamos voltar a algumas casinhas. A gente tinha falado, nós temos o cupom de 30%, tanto que a gente até vem anunciando bastante. Na Black Friday a gente fez o cupom de 50%. Ele segurou esse cupom de 50%, tá rolando ainda, e a gente quer aqui que nesse papo ele faça um trabalho aqui diferenciado. Pra quem for Pra assistir esse engajar a episódio, no final, só no final, então a pessoa vai ter que assistir o episódio todo. Até o Pra final. chegar no final, vai ter uma surpresinha aí. Vai E aí- depender deles. E no final a gente vai falar a palavra-chave que você vai ter que falar, mandar no chat lá pra você conseguir obter esse cupom. Aí, Esse Natan. tipo de coisa você tem que combinar, né? Porque agora eu não quero é. ver o financeiro liberar Você isso. falou Não que tava é. difícil superar uma dura, olha aí, ó, o cupom que eu tô Tá pedindo. vendo? Você Cupom pediu. histórico. Tá bom, obrigado. Começou polêmico, vamos Deixa eu já polemizar, avisar né? o pessoal pra ver o que dá pra fazer. Não, Se for. já viu, galera? A gente até falou que Falar com o Henrique pra ver 2026 o que ele faz pra gente lá, meu. nós iríamos começar aqui com grandes novidades, então a gente já tá negociando aqui já um aumento aqui no desconto para você se planejar para 2026. Eu fiz até um post recentemente ali no LinkedIn falando se você, quem já está fazendo planejamento para 2026, o que você quer para 2026. Então, assim, é importante, tá? Pensar ali em estudo, pensar em se aperfeiçoar. A gente tem aquele ditado, a gente nunca sabe de tudo. Então, assim, é muito importante. Bom, vamos começar nosso papo aqui falando um pouquinho aqui da nossa retrospectiva de 2025. Eu vou falar também, mas eu acho que eu vou ser o último a falar. Vou dar a palavra pro meu amigo aqui, Daniel, meu sócio e co-host, para falar, fazer assim uma breve reflexão, cara, de 2025 para você, o que foi. A gente sabe, eu te acompanho, a gente é amigo pessoal, eu vi que teve altos e baixos ali. E eu queria que você falasse um pouquinho aí, como foi 2025 para você, cara? Cara, eu resumo em 2025 numa palavra: transformação. Perfeito. Tá? Eu tô passando por um processo de transformação, né, profissional, pessoal, graças a Deus, tudo certo, todo mundo com saúde, em casa, família, amigos, isso que mais importa. Mas na parte profissional, cara, transformação. Eu sou um profissional há mais de 20 anos na área, né, os últimos 6 aí atuei na área de coordenação, né, de TI, passei por algumas empresas aí atuando nessa posição. E agora eu já venho estudando já há mais de 10, 15 anos a área de segurança da informação. É uma área que, cara, me brilha os olhos. Somente nesses últimos tempos eu venho estudando a parte de conscientização, né? Então, assim, segundo semestre aí de 2025 foi meu foco. Tive a oportunidade de participar de diversos eventos, né? Então, assim, tô começando aí, finalizei 2025, tô começando 2026 nesse foco, né? Tô em busca de recolocação aí, em breve a gente vai tá de volta aí no mercado. Mas é isso, cara, 2025 para mim foi excelente, tá? Lógico, tem altos e baixos, mas assim, no geral foi muito bom, né? Conheci pessoas excepcionais, o Renan e o Natan estão aqui como exemplo. O canal abriu muitas portas, né? A gente iniciou o canal aí, a gente já tá com mais de 30 episódios já gravados, além das lives, né? E além dos networks, dos eventos que a gente pôde participar, né? E das parcerias e dos amigos que a gente tá fazendo aí nesse caminho. Então é isso, cara. Um resumo básico aí de 2025 para mim. E eu posso até falar assim, se você me permite, falar que também foi um ano de resiliência também, né? Porque, pô, a gente sabe, né? Pô, você passar por um processo aqui de transformação também, está em busca de recolocação em 2025, em anos que a gente vê que cada dia que passa, tá mais difícil ali você se realocar ali, a gente não sabe o que tá acontecendo. Por um lado, depois até quero perguntar isso pro Natan e pro Renan aqui. Por um lado, a gente vê muita vaga. E por outro lado, a gente vê muita gente ali na área tech que
tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 meses, assim, um ano, buscando. Acho que depois a gente é um papo aqui pra gente perguntar pra eles o que eles acham sobre no isso, LinkedIn né? eu tenho visto bastante vaga, mas também eu tenho visto bastante gente pedindo apoio. Porque não tem lá 6, 8, um ano sem se realocar, né? E assim, cara, eu, graças a Deus, eu tenho, né, os meus modus operandi Seu planejamento, né? Não, e meu planejamento também, graças a Deus, né? Ter a minha esposa do meu lado, tudo, a família, os amigos, sempre. Mas, cara, eu tenho visto isso. Eu fiz uma mentoria, né? Agora no final do ano também, Paula. Valeu, obrigado aí. Me ajudou bastante, me abriu bastante os olhos aí sobre alguns pontos, né? Que a gente às vezes deixa passar, no modo tanto, né, tanto no pessoal como no profissional, para fazer no Faustão aí, né? Mas acho que, cara, no resumo foi isso, e agora 2026, vamos para cima, que a gente tem muito que fazer, muito que trabalhar. Perfeito. Fala aí, Renan. Como é que foi seu 2025, cara? Cara, foi um ano inesquecível e um ano incrível. Vocês sabem o porquê. Falando do meu lado pessoal, foi o ano que nasceu minha filha. E aí eu não sei se é minha primeira filha, se eu vou ter mais no futuro. Desculpa eu falar, graças a Deus puxou a mãe, né? Graças a Deus. Do pai só o branco dos olhos. A princesa, graças a Deus puxou a mãe. Ainda bem que puxou a mãe, mas a Babi e a Bárbara. Então foi incrível, sim, a experiência mais incrível da minha vida, a maior emoção, e é todos os dias. Então, isso já foi 2025 para mim, maravilhoso, perfeito. Graças a Deus, ela tá bem, assim, veio para alegrar a gente, tirar um pouquinho das noites de sono, mas vale muito a pena. Assim, aquela coisa, é o maior projeto que tem na vida, é o maior deploy, e é incrível ter a Babi e a Bárbara comigo. Então, isso para mim já deixa 2025 incrível, inesquecível ali, o melhor ano da minha vida. E para complementar, ainda também casei com a Tabata, então também foi o ano que eu casei, então foram muitas emoções ali em 2025 do lado pessoal, então graças a Deus também saúde, todo mundo bem, então para mim foi um ano olhando pro lado pessoal inesquecível e transformador, e que mudou aqui minha vida totalmente, então pro positivo, então foi muito bom esse lado. Olhando o lado profissional, cara, foi um ano bem puxado, bastante desafio, muita demanda legal, e aí quem acompanha sabe que teve mudança de IOF, teve mudança de lei, várias coisas que no produto que eu trabalho no banco impactou demais. E a gente teve ali, diria que alguns meses de war room ali para resolver alguns pontos, para ajustar sistema, para mexer em legado, arrumar o novo, para adaptar em todas as regras. E aí foi um ano também de muita resiliência, de aprendizado, muito aprendizado, de estar com o time, de evoluir a parte de gestão, de evoluir ali visão de arquitetura, visão do sistema. Então foi muito bom profissionalmente, muitos desafios, muitas coisas novas. E do lado da Eureka Labs também foi um ano incrível também da gente. A gente começou as lives, se eu não me engano, foi esse ano. O Natan já fazia umas lives antes, mas a nossa primeira live juntos foi esse ano, sobre inteligência emocional, inclusive. E aí, na sequência, o Natan apresentou o Serginho, a gente fez uma live também sobre o futuro do mercado de trabalho, se eu não me engano. Foi também isso. Foi muito bacana ali. E agora conheci o Daniel também, tá junto com vocês nessa parceria que a gente construiu ao longo do ano, foi muito incrível. Depois o Serginho me convidou para falar sobre inteligência emocional ao lado da Pri, então um abraço, um beijo aí para Pri. Também foi incrível poder estar lá na comunidade do Serginho comentando sobre esse assunto que eu gosto pra caramba. Então foi um ano de muita evolução ali, muito trabalho também na Eureka. A gente criou mais conteúdo, a gente fez bastante coisa ali, bastante conteúdo para gerar valor, para poder ajudar a galera. E para 26 a gente tem bastante coisa aí preparada que a gente vai contar mais pra frente, né, Natan? O backlog tá cheio pra 2026, Tá cheio, né? tá cheio. Boa. Fala aí, Natan. Eu quero que você fale depois também da sua mudança de área. É importante falar isso, é muito bacana. A gente deve estar falando nos bastidores sobre isso. Mas fala aí, como foi o seu 2025, cara? Cara, 2025, eu acho que foi um ano intenso, pra falar o mínimo. Então foi um ano bem intenso. Acho que a gente teve algumas mudanças. Vou falar até menos sobre a minha parte profissional, falar um pouco o que eu vejo que foi geral. Quando a gente olha pro que a gente tinha até então, a gente não tinha a inteligência artificial sendo falada tão firmemente. Antes disso, a gente tinha a inteligência artificial sendo usada por várias equipes, mas a GenAI explodiu do meio do ano passado para esse ano aqui. Para 2025, perdão, né? A gente já virou o ano. Então, do meio do ano retrasado para 2025, a gente teve uma explosão e uma mudança de paradigma, e daí isso interferiu na minha estratégia empresarial. Eu tive que olhar tanto no Eureka quanto profissionalmente para onde eu queria apontar a minha carreira.
Então, dada essa mudança que, putz, é gigante, quando a gente está falando do nosso ambiente de trabalho, eu tive que pivotar e pensar como que eu me colocaria para estar sempre à frente do que é inteligência artificial e GenAI. Era uma coisa que eu já estudava há muito tempo, mas que eu tive que me aprofundar ainda mais, me colocar como parte que tem intencionalidade para colocar a inteligência artificial nas empresas em que eu atuo, tanto no banco quanto no Eureka Labs. Então, isso foi uma mudança de paradigma muito grande que me fez ir para um lado de ter que fundir o cérebro para pensar nas coisas que a gente ainda não sabe. Então, ir para um lado de inovação muito grande, e para esse lado de inovação te deixa naquela insegurança, né? Eu costumo dizer que se a gente está fazendo alguma coisa que a gente tem 100% de certeza, a gente não está inovando. Se a gente está fazendo alguma coisa que a gente tem 50% de certeza, a gente está fazendo merda. Agora, se a gente tem umas 80%, você fica com aquele frio na barriga, mas você sabe para onde você está indo. Tá nesse lugar é incômodo. Você tem que estudar, tem que estar preparado, tem que estar o tempo todo atento. Então, foi um ano onde eu tive que ficar nesse lugar. 80%, 70% ali, tateando para saber para onde a gente está indo, e em contato com muita gente do mercado para aprender o que a gente está tendo por aí. Então, muito contato com a galera dos Estados Unidos, nos MBAs que eu participo, para entender o que eles estão fazendo por lá, o que eles estão usando de inteligência artificial, tanto no estudo quanto nas empresas, e dentro do Brasil, como é que a gente está indo para isso também, que a gente está indo bem. Parece que não, a gente fala só das empresas que estão criando LLMs, mas a gente está indo muito bem nisso também. Então, foi mais ou menos isso. Eu tive uma mudança de cadeira aqui, então, ainda falando de gestão, eu saí de uma cadeira ali que era estratégica, de engenharia de software, e fui para arquitetura de software para conseguir estar nessa camada estratégica de implementação de IA. Então foi uma decisão importante e que está me trazendo muito benefício aí de conseguir trazer o valor que eu acredito para as empresas que eu tô atuando. Cara, acho que foi basicamente isso 2025. Num resumo. Num resumo, sim. Eu vou falar um pouco do meu 2025. Cara, para mim, assim, foi um ano muito intenso. Eu acho que foi um ano, assim, que eu não tenho que... A gente até fez uma live no final do ano com a galera, com o Adolfo, com o Douglas, com a Gil, né? E com o Daniel aqui sobre isso. E a gente fez uma reflexão também de 2025. A gente falou muito do Product Cape que a gente participou, mas a gente falou também um pouquinho do resumo de 2025. Para mim foi, cara, um ano intenso. Eu também tive uma mudança de área dentro da minha comunidade. Eu mudei de squad, um outro perfil. Eu tava com dados, aí eu fui para a jornada de cancelamento. Muito legal. Muda totalmente o escopo também intenso também. Mas foi muito bom. Fora isso, né? Como o Daniel comentou, 6 Byte, cara, a gente teve muitos papos, muitos aprendizados, coisas que eu levo pro meu dia a dia profissional, itens que eu levo pro meu dia a dia pessoal também. Pode parecer que não, mas esses papos aqui a gente leva muita reflexão, assim, para o nosso pessoal também. Então foi um ano que a gente teve, como o Daniel falou assim, conhecemos muitas pessoas. A gente fala assim, poxa, vocês fizeram 20 episódios, a gente fez quase quantas lives? Você é o homem dos números. 13 lives. 13 lives com 13, teoricamente, pessoas diferentes. Parece pouco, mas pra gente é muita coisa a gente falou. A gente fez live de 3 horas, cara. Entendeu? A gente fez live com a Pri, a gente fez live com o Natan, com o Renan. Foi onde também o ano que eu conheci o Renan. Foi onde também o canal me abriu portas, porque eu consegui também, a partir do canal, né, ser criador oficial de conteúdo do banco, né? Tem o programa Itaú Creators, então isso pra mim foi muito legal. E foi um ano muito intenso, né? Pessoalmente falando também foi tranquilo, graças a Deus. Profissionalmente falando também. Mas a gente tem aqui, eu acho que, fazendo uma reflexão final, cara, a gente sempre pensa assim, cara, se o nosso ano foi bom, a gente sempre espera o dobro para 2026, para o próximo ano. Então, esse que é o grande desafio. Porque se o seu ano não é tão bom, você fala, pô, se for um pouquinho melhor que esse, tudo bem. Mas eu fiquei fazendo uma reflexão no final do ano. No final do ano eu sempre faço. Dezembro é um ano que eu faço muita reflexão, né? O mês que eu faço muitas reflexões, o que eu quero para o meu próximo ano. E fico pensando, cara, foi tão bom 2025, cara, como eu supero 2026, cara? Como eu supero? Mas tem como superar. Até mesmo você falou que você já estava muito consolidado numa cadeira e você fez uma mudança porque você quis fazer e porque você precisou mudar. E eu acho que isso é importante, que a gente não se acostuma com as mesmas coisas. Então, assim, resumo do meu 2025, cara, muito bom. Para 2026 também, eu acho que tem que ser o dobro, né? A gente tem que ser ganancioso bastante de querer o dobro, tá bom? Então, assim, ó, falamos de 2025. Vamos começar aqui falando de 2026. Eu queria até pegar um pouco no gancho aqui que você falou, Daniel, que a gente comentou quando você falou que hoje você está à procura de novas oportunidades. E foi um gancho que eu peguei também, que eu falei, cara, eu vejo isso muito, principalmente nas redes, no LinkedIn, tudo. Por um lado, você vê muita vaga. Pô, eu tenho um canal de vagas no Telegram, quase 400 pessoas. Tenho também
no WhatsApp, que tem mais de 1.000 pessoas. Diariamente eu posto vagas lá. Eu, outras pessoas, a gente tá postando muita vaga. Você olha LinkedIn, tem muita vaga. Você olha em outros sites, tem muitas vagas. E por outro lado, cara, é um puta de um contraste que você vê muita gente também buscando oportunidade. Tem gente que tá agora, até às vezes no LinkedIn, passando por necessidades, pedindo ajuda de Pix, algo do gênero. E aí a gente falando de 2026, né? Começando aqui pelo meu amigo Nathan. Cara, o que você acha, assim, que a gente pode esperar para 2026 em relação a isso, cara? Você acha que vai mudar esse cenário? Você acha que vai melhorar? Você acha que vai piorar? Ano de eleição? O que você acha sobre isso, cara? Então, primeiro, parabéns pela 6 Byte. Eu sei que dá um baita de um trabalho fazer uma live dessa, fazer tudo isso. Você para o seu dia pra fazer e outra, dá aquele frio na barriga que a gente falou, de começar algo novo, ver como é que tá indo, etc. Não é fácil. Então, Não. parabéns. E pra quem ainda não segue, começa a seguir, porque dá trabalho pra fazer. Então, vamos dar uma moral aí pra galera. Para de moscar. Voltando. Para de moscar, é boa. Voltando. Agora a gente vai falar um pouquinho de 2026. O que eu queria falar? Primeira coisa, quando a gente fala de 2026, e vocês falaram um pouquinho sobre vagas, etc. O que eu consigo ver, tá? A gente teve um boom de tecnologia acontecendo ali na época da pandemia. Porque todo mundo precisava ir pro digital. Então a gente saiu do físico e foi pro digital e foi um susto para todas as empresas, elas tiveram que correr e contratar. Então deu um boom. Estufou a área de tecnologia. E a gente achou que isso era normal, que ia ser assim. A gente via numa crescente, ali foi exponencial. Então a gente estufou a área. O que eu vejo acontecendo agora é que a gente teve uma queda no ano passado, principalmente, porque você não tem mais essa necessidade tão latente. Então você teve uma queda um pouquinho. Junto com isso, vem a GenAI, que consegue ajudar você a ter mais produtividade. Então a gente está tendo uma ferramenta que ajuda a ter mais produtividade, e em tendo mais produtividade, você potencializa a ideia de ter menos pessoas para fazer aquele trabalho. A gente precisa analisar isso com mais cuidado, mas um pouco disso acontece. Então você tem uma queda ali um pouco das vagas aparecendo. Você tem uma queda das vagas aparecendo para quem não tem tanto conhecimento, não tem tanta profundidade. Júnior, pleno, normalmente vai sofrer um pouco mais. E as pessoas que têm ali algum tipo de domínio técnico que começou a ficar um pouquinho defasado, vão ser as que vão sair na linha orçamentária. Por quê? Porque para esse ano a gente tem eleição, a gente tem um mundo que está com guerra explodindo em tudo quanto é canto, então a gente tem um cenário macroeconômico complexo quando a gente olha para o globo, e a gente tem também uma outra quebra que é, quando a gente olha pro Brasil, a gente tem uma taxa aí de 15% de juros. Aí quando a gente está falando de 15%, para eu inovar, para eu colocar alguma coisa nova, para a gente criar uma 6 Byte, para criar uma Eureka, você tem que ter coragem, porque você não vai ter linha de crédito para te ajudar nisso. Então você está falando de uma linha de crédito alta e de 15% de taxa de juros em investimento de CDI. Cara, eu consigo colocar ali e ganhar meu dinheiro sem ter nenhum risco. Então, você trava a economia um pouquinho, você não consegue ter tantas coisas novas saindo, tem menos vaga aparecendo para quem é novato. Então, você tem que ter um pouco mais de força no estudo. Então, aqui eu acho que ganha um pouco mais de espaço, até para 6 Byte, para você que está aí assistindo, buscar mais e mais e mais conhecimento, porque tem vaga, mas normalmente para quem tem muito domínio. Então tá tendo mais vaga e tá tendo muito mais necessidade de pré-requisito para essas vagas acontecerem. Eu acho que em 2026 isso vai se acentuar. A gente vai precisar de pessoas que conheçam mais, a gente vai precisar de pessoas com mais domínio, cada vez mais. Então, para quem não está estudando, vai ficar para trás. Aqui tem que ter um estudo muito forte, porque infelizmente, sendo bem honesto, eu prefiro que esteja num boom, mas infelizmente não é o que a gente está vendo. A gente está vendo as empresas mais retraídas e elas tentando buscar pessoas cada vez com mais capacidade para conseguir entregar as coisas que elas têm, porque elas estão com aquele medo, aquele receio econômico do que tem por vir. Então, acho que quando eu olho para o passado e para frente, é isso que eu vejo em questão de vaga. Para 2026, o que eu acho que vai acontecer é que pensa o seguinte, eu vou voltar no assunto da GenAI, porque é o que está pegando. Então, quando a gente olha para a GenAI, a gente tem uma mudança gigantesca acontecendo para 2026. Então, essa mudança, ela faz o seguinte, teve o boom, as pessoas começaram a aderir. Quando começam a aderir, você vai ter uma mudança que eu quebro em 3 fases. Você vai ter as pessoas usando no dia a dia. Então, imagina que você é um desenvolvedor de software. Você vai usar isso no seu dia a dia para codar mais rápido. Então, como é que eu entrego mais rápido? É a primeira fase. Eu quero entregar mais do meu produto. A segunda fase é como é que eu uso isso para me potencializar como pessoa. Perfeito. Que é, cara, eu vou participar de reunião, eu vou ter que ter uma narrativa melhor, vamos preparar para esse podcast, será que eu uso? Então, tudo que você vai usar para te potencializar. É a segunda layer. Quando eu vou para a terceira camada dessa discussão, a gente vai para as empresas usando os seus produtos. Então, sou um desenvolvedor que eu já estou usando para desenvolver mais rápido. Eu estou usando para potencializar a minha entrega. E eu vou usar para colocar nos meus produtos e entregar alguma coisa para o meu cliente. Então, quando você olha para essas 3 camadas, eu acho que a gente começou
quando estourou a GenAI, a usar, e agora a gente está chegando na terceira layer, você está vendo produtos chegando no mercado. Quando esses produtos chegam no mercado, aí agora aqui é futurologia, tá? Jogar búzios. O que acontece? Imaginar. Vamos jogando búzios, pai na cor. O que eu acho que vai acontecer, cara? A gente vai ter duas grandes quebras de paradigma. A primeira delas é quando a gente olha para CX, você começa a ter uma mudança. Cara, o que a gente fazia antes de preparar documentação dentro da empresa para uso, que a gente fazia para a gente usar, a gente tem que preparar agora para uma IA que vai nos auxiliar naquela primeira camada que eu falei. Ou na segunda camada de uso de ganho de produtividade dentro das nossas atividades. Você não vai estar mais fazendo sozinho, você vai estar perguntando para um copilot, você vai estar perguntando para um GPT. Então, como você vai perguntar para ele? Ele é que tem que buscar a informação. Então, como você renderiza essas informações por trás para que ele consiga buscar? O modo de guarda já é diferente. Então, isso já é um caminho. Outra coisa que vai acontecer é quando a gente olha para os produtos que a gente está lançando, talvez eles não tenham um CX tão importante, porque eles vão começar a olhar para agentes que estão consumindo agentes. A gente está falando muito do A2A, que é agente para agente, a conversa é entre agentes. Então você vai falar amanhã que, por exemplo, o Natan pode ter um agente pessoal que quando ele precisa viajar, ele só fala, cara, eu preciso viajar. Ele vai falar com o agente da CVC, com o agente da outra companhia, da Decolar, e vai falar, putz, falando agente para agente, eu consigo entregar para o Natan a melhor proposta para ele. Esse cara, esse agente pessoal, ele me conhece. Então, para ele é mais fácil fazer esse trabalho. Ele virou, querendo ou não, um officer para mim. Ele é o cara que vai fazer o meu trabalho e vai entregar... Seu estagiário. É isso aí. Então, esse cara, ele me conhece muito. Para a empresa, o que significa? O Natan não está entrando no meu app. Como é que eu chamo a atenção para ele? Como é que eu busco e entrego o melhor produto? Como é que eu discuto toda essa mudança de estratégia com um agente que ele vai ser muito mais rápido e menos emocional? Porque, querendo ou não, a gente faz muita venda no emocional. Ele sai do emocional e vai para o pragmático. Então, como é que eu consigo atingir ele da melhor maneira? É difícil, vai ter que saber lidar com dados por trás também. Então, eu olho que isso está jogado para o próximo ano. A gente vai precisar trabalhar isso. Ah, vai estar com todo mundo? Não. Mas a gente está na linha de ponta de inovação. Então, a gente tem que estar colocando isso para o mercado. Nem todo mundo vai usar. Quando a gente olha para o globo, tem gente que ainda não tem nem internet. Então, vai ter gente que não vai estar usando. Mas vai ter gente que vai estar usando. A gente vai ter que estar preparando isso. Para o nosso dia a dia, isso vai pegar para caramba. Eu não sei se para o dia a dia de todo mundo que está assistindo vai pegar. Vai ter uma pessoa ou outra que talvez está um pouco menos no digital que não vai pegar isso acontecendo. Mas uma hora vai pegar. Mas uma hora vai chegar. Uma hora essa onda chega. Então, pra gente tem que se posicionar de um jeito de, cara, dado isso, como é que eu me preparo para conhecer essas camadas de inovação e conseguir estar atento a isso? Aí eu costumo brincar que, cara, se tem alguém que não está estudando IA, essa pessoa vai ficar para trás. E sempre tem um na mesa. Você tá estudando IA? Pra caramba. Você tá estudando IA? Vou te falar um negócio. Eu tô num nível, porque eu gosto de estudar IA em todas as vertentes. Eu criei uma música essa semana Com IA? com IA. Daniel, eu compartilhei, o Daniel viu, com IA, cara. Sacou? Isso aí. Entendeu? Pra eu estudar, Tem que entendeu? usar, cara. Daí a gente tá usando IA, tá usando IA, tá usando IA. E você, tá usando IA? Se você não tá, você é a besta da mesa. Você precisa começar. Já fica a mensagem já. E é engraçado, né, Natan, que você falou uma coisa importante, assim, e por exemplo, até eu falei, eu usei IA, eu uso IA no meu dia a dia profissional, uso IA no meu dia a dia pessoal, uso IA pro conteúdo do canal, e eu uso IA pra, tipo, abrir minha mente, porque eu acabei de falar. Cara, usei IA pra testar, pra criar uma música. É isso Criei aí. uma música com IA. É isso aí. Entendeu? Por quê? Para testar novas coisas. Então, assim, e aí nos grupos, inclusive, que a gente fala, vou até levar essa... Eu vou chegar, eu gosto de polêmica, né? 2026, todo episódio, a gente tem que lançar uma polêmica. Ao corte. A gente Qual tem é que a lançar as polêmica? polêmicas, né? E aí eu vou falar muito sobre isso, né? Porque, assim, as pessoas até, o Natan, falam muito assim, que IA não vai tirar seu emprego e tal. Eu acredito muito nisso, tá? Mas assim, cara, eu tenho um pensamento assim, né? Principalmente olhando aqui no grupo de vagas que a gente tem muito, o Daniel acompanha bastante, a gente fala muito sobre isso. A gente tem muito estagiário, ou muitas pessoas que querem migrar para essa área e já estão tendo muita dificuldade em conseguir oportunidades, né? E aí, cara, assim, olhando 2026, cara, você tem uma posição de liderança, você contrata pessoas, tal. Que recado, assim, se fosse dar uma dica para esses estagiários ou pessoas que querem migrar para essa área, porque teoricamente, hoje, dependendo da área, a IA faz um trabalho de um estagiário, Sim. né? E a gente tem essa estima, cara, a IA não vai tirar seu emprego, mas, pô, às vezes o trabalho de um estagiário a IA pode fazer. Cara, na sua opinião, se você, para aquela pessoa que está estagiando, que vai procurar sua primeira oportunidade, para aquela pessoa que quer migrar de área,
em tudo isso que o Nathan falou, que dica você daria, cara, pra ele chegar na frente, assim? Boa. Deixa eu pegar um gancho antes até. Você comentou por cima, eu ia falar do grupo de vocês. Que eu tô lá, inclusive, no grupo. Você vê a Eu discussão, vejo né? as vagas ali. Tem muita oportunidade boa. Inclusive, eu compartilho ali com pessoas. Mando o link também pra galera entrar no grupo. E sempre que eu tenho vaga também, já comentei contigo. Ó, posso postar a vaga lá Pode. também, compartilhar, pra poder fomentar e a gente conseguir atingir mais pessoas. Então, galera, dando a dica aqui, tá no LinkedIn de vocês, no Instagram, tem o link do grupo, tem o WhatsApp, o Telegram. Eu tô no WhatsApp, mas eu sei que o Telegram tem mais gente também. Tem. Tem. Tá Telegram quase é bom que não tem 400 pessoas no Telegram, Caramba. Muito bom. tá no gigante canal. já, hein? Aí eu criei o canal, eu ia falar abrir o canal, mas lá ele, né? Mas eu criei o canal ano passado, cara. Porque eu no WhatsApp, ele tem um limite ali. Mil e poucas, 1020 e poucas, 1025 pessoas ali. E aí eu criei no Telegram e já tá quase 400 pessoas lá. Já fica a dica aí, né, pro Zuckerberg pra aumentar esse limite aí do WhatsApp. Ele também. tá copiando algumas coisas Ele tá- ali mas tá do demorando. Telegram. Não sei se você viu, né? Ele tá O copiando áudio algumas 2x coisas. no Telegram É. já tinha um Eu ano só antes. quero o Builder Father lá no WhatsApp. Mas é muito bom o grupo, então eu recomendo. Quem tá buscando, a primeira dica, procura esses grupos, essa troca, porque lá, além de você ter vaga, você vai trocando ali informações com outras pessoas, pegando dica, feedback, ó, o que tá sendo pedido nas vagas, o que tá sendo pedido nas entrevistas, isso ajuda demais. E aí, pegando um gancho também na questão de, olha, a gente não controla se vai ter uma oportunidade, uma vaga, não controla o futuro. Ela fez a futurologia ali, a gente não controla. Joguei o Búzios. Aí É. o Búzios sai. Mas a gente pode controlar as atitudes que vão tender a ter um futuro ali próximo daquilo. Então, se eu tô ali todo dia olhando um grupo de vagas, se eu tô participando, se eu tô fazendo um conteúdo, gerando conteúdo na internet, gerando valor, isso tende a me aproximar de boas oportunidades, de um futuro melhor. Então, o que eu falo muito é para tomar essas atitudes, essas ações, para poder fomentar o futuro. E aí, para mim, uma primeira dica é essa, é participar desses grupos e tá gerando conteúdo. Porque o estagiário, e eu já contratei pessoas assim, que a pessoa às vezes não conhece tanto, ela tá estudando, só que ela tá compartilhando tudo que ela aprende. E você não precisa, tem muito essa síndrome, até um pouco da síndrome do impostor, que é, pô, eu tô estudando há 6 meses. Ah, é muito pouco. Vou compartilhar só 6 meses de estudo? Tem gente que não começou ainda. Então, para quem tá 6 meses na frente, já tem muito aprendizado. Para quem tá 1 ano, 2, tem muita evolução. E se você vai compartilhando, tem 2 benefícios. Tem o primeiro benefício, para mim, que é um dos principais, que você ajuda a compartilhar conhecimento, você fomenta, você repassa para mais pessoas. E o segundo é que você fixa conhecimento. Você absorve melhor. Então, isso que a gente faz aqui de trocar ideia, de compartilhar o que a gente aprende, pra gente também é muito bom, porque a gente tá reforçando, a gente tá aprendendo, a gente tá fazendo essa troca, a gente soma. Então, pô, eu e o Nathan, cada um tem uma visão, vocês cada um tem uma visão. A gente sai daqui muito mais fortes, então com muito mais conhecimento. Essa troca é muito importante. E não precisa ser líder, ser sênior. Estagiário pode fazer isso. Grupo de stag, para compartilhar. Gente, como é que foi a entrevista? O que tem de case que estão colocando para trocar essa informação. Então, para mim, essa questão é fundamental. E eu olho muito isso no LinkedIn. Quando eu procuro, geralmente, as pessoas, né, principalmente estágio, pelo LinkedIn. E estágio, acontece isso. Eu abro vaga... quase todo ano eu tenho uma vaga de estágio. E, assim, a inscrição é absurda. Mais 100 pessoas se inscrevem, porque eu encerro as inscrições em uma semana. Porque se deixar aberto, eu acho que chega em 1000. Mas aí chega um limite que eu não consigo também olhar todo mundo que tá inscrito. Então, eu deixo ali uma semaninha e vou peneirando. E o LinkedIn, a pessoa tá postando, tá ativa, tá compartilhando conhecimento, tá estudando. Isso, para mim, é o principal. A pessoa, às vezes, não precisa ter o conhecimento profundo ou a experiência profunda. Principalmente para estágio. Estágio, nunca peça que a pessoa tenha experiência. Mas eu já vi umas vagas de estágio aí que o cara pede domínio numa linguagem. Certificação. Não, certificação não vi, mas Certificação, domínio, estagiário, domínio na estagiário linguagem sênior. Python. Exatamente. Estagiário Estagiário com 10 sênior. anos de experiência. Domina em Python. Infelizmente cara? tem. O cara nem sabe o que é isso. Mas não deveria ser. Então, até fica a dica para quem está contratando. O estágio principal são soft skills. A pessoa está buscando conhecimento. Para mim é isso. A pessoa é interessada, vai atrás, quer aprender, está estudando. Esse, para mim, é o principal ponto. Agora, se a pessoa está só também fazendo o básico, toma muito esse cuidado também. Que, eu faço minha faculdade. Trabalho ali, faço faculdade das 7 às 10, às 11. Tá, mas você faz algum curso na Udemy? Não faço. Alura, YouTube, Eureka Labs. Eureka, hein? Inclusive, Não, mas vamos ser honestos. No Eureka Labs não tem curso para estagiário. Então, assim, não é um lugar para você. É o Udemy, a gente tem a Alura. São vários parceiros muito bons e eu concordo totalmente com o Renan.
tem que estar estudando lá, tá? Não tem Sim. porque a gente falar para você entrar no Eureka, fazer um curso de liderança, você é estagiário. Vamos passo a passo, uma hora você chega lá. Fica acompanhando, mas não é o momento ainda, tá? Exato. Não tem curso para estagiário. Ainda. Mas temos workshops. Tem. O workshop de comunicação, isso serve para qualquer nível, é fundamental. O workshop sobre pós-mortem. A live sobre inteligência emocional, que Ajuda de também. estagiário a diretor tem que ter inteligência Exato. emocional. Conteúdo deixa eu falar um gratuito. negócio aqui, ó, Pidão. Aproveitando, você falou uma coisa que é super importante. A gente, quanto liderança, às vezes pensa só no nosso, né? Pô, preciso entregar mais, preciso ter o melhor funcionário, assim por diante, daí eu vou lá e quero contratar um estagiário que é sênior em Python. Cara, se você é líder, você tem uma função social dentro dessa bagaça. Não é só contratar para você entregar. Você precisa formar. Se não formar, uma hora não vai ter. Vai chegar um momento que tu não vai ter para contratar. Então, você precisa se informar. Contratar, igual o Renan tá falando aqui, não é porque você é uma pessoa diferente. É necessário. Você precisa colocar pessoas para você formar, sim. Essa é a sua função como liderança também. Perfeito. E aí, aproveitando essa função, já vou abrir aqui um parênteses para depois o Henrique matar a gente. Para quem não sabe, o Henrique é o nosso cara que cuida do comercial lá do Eureka. O Henrique depois vai matar a gente, mas o ponto que eu vou colocar. No Eureka, a gente vai criar, então, conteúdo esse ano pra galera que tá começando, estagiário, vai ser de graça. Vocês só chamam a gente lá, segue a gente, acompanha. O que a gente criar de conteúdo que seja pra vocês, a gente vai liberar de graça. E se tiver algum conteúdo pago, me chama o Renan no Instagram, a gente troca uma ideia com vocês e a gente tenta ajudar pra dar algum cupom, deixar mais barato, caso vocês queiram fazer algum que seja um pouco diferente. Beleza? E Então, se tem eles, não compromisso já. se eles não responderem vocês, falem comigo, falem com o Daniel, que a gente cobra eles aqui. Vai cobrar diretamente. É o mínimo que a gente tem que fazer São nessa os maiores bagaça. parceiros. E exato, e a gente criou o Eureka Labs também para isso, para compartilhar conhecimento. Porque a gente viu isso. Quando a gente virou líder, a gente passou mais de 15 anos de área de tecnologia. Você passa por bons líderes e por talvez maus líderes, nem tão bons Sempre, líderes cara, assim. sempre. E as duas pontas são importantes, porque os bons líderes, e o Natan foi um grande líder meu. Também e eu- não vai falar mal aqui, É, né? não vou falar, né? Não posso, né? Senão vai dar bem. Depois eu bastidores. Mas eu já falei isso pro Natan várias vezes, eu vou rasgar um pouquinho disso aqui pra ele. Mas ele foi um cara que foi essencial na minha carreira. E talvez se hoje eu tô no banco ali e eu tô como coordenador, foi muito porque o Natan lá atrás, acredito, atrás ficou lá ele também, Lá né? Lá atrás. Mas o Natan foi um cara que me incentivou, que me deu mentoria, que mostrou um caminho e sempre acreditou, e até hoje acredita, não sei como, até hoje ele ainda acredita em mim, mas sempre deu um super apoio e é um cara, assim, fundamental. E isso é uma outra dica que eu vou colocar, que é andar com pessoas que te puxem pra cima, Perfeito. que vão te ajudar junto, que é um ganha-ganha, na verdade, né? Você ajuda, a pessoa te ajuda. Então, pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo foco que o seu. E aí, de novo, não precisa, eu sou estagiário, vou buscar um coordenador para andar? Não precisa. Você pode buscar um júnior, um outro estagiário que está buscando a atividade, mas pessoas que vão estar junto com você ali, te ajudando e com essa troca. E é o que a gente faz aqui também. Nossa troca de conteúdo, de rede social, de dica. Vocês conhecem muito mais de rede social que a gente. Vira e mexe, vocês Mais dão, ou menos. vocês dão algumas dicas. Olha o podcast que a gente tá, Conhece bem Natan. mais. Não. Mas tem um cara que... Tô ruimzão nesse negócio. A gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo. Então eu acho que isso é importante. E só pra fechar, nunca na história, parafraseando, Nunca na história do desse país. desse mundo, a gente teve tanta informação num lugar só, que é a IA e GenAI. Então a gente tem muita informação. E aí você pode usar, assim como as redes sociais. Você pode usar pra fazer o meme, e aí é engraçado. Tem que usar também, brincar. A gente o Natan, vocês veem, né? Toda hora é uma palhaçada. É importante, mas tem que equilibrar. Se eu ficar usando a IA só pra fazer piadinha, só pra fazer conteúdo de meme, talvez não seja o melhor uso. A não ser que você já esteja numa posição que você, olha, atingiu o que eu queria na minha vida e agora eu quero só desfrutar. Beleza? Mas você pode usar pra lazer Mas tem também, né? função também, né? É, Você pra aprendeu, saber. passa o conhecimento. A gente fala, você falou uma coisa sobre passagem de conhecimento, muita gente para e fala assim, putz, mas eu não sei o suficiente. Mas pra fazer um meme, você não pensa duas vezes, faz um meme e solta Aprende. lá. Não, você faz um meme e solta lá. Também. Você não tá nem aí. Agora, quando você aprende um negócio, você fica com aquele negócio, porque a gente, como sociedade, põe uma barreira de, você não sabe tanto. Sabe, pô, compartilha, troca. Quanto que a gente vê de porcaria nas redes sociais, se tiver a gente colocando que a gente sabe que é legal, vai ajudar a gente a Exato. ser menos tonto, vamos ser É, honestos. com E eu tô certeza. falando por mim também, que eu vejo um monte de besteira. Então, no final das contas, quanto mais informação tiver boa, menos você vai consumir besteira, cara. E a gente acaba não colocando que a gente tem aquele receio. Mas eu não sou o cara que domina. Quem que domina? Quem que vai dar essa chancela? A partir de agora você domina. Não existe, cara. Não tem. Então, E tem pra vamos todos os jogar, níveis. mano. Porque a gente acha que às vezes, porque o Natan já conhece muito de um assunto de IA. Então eu não vou começar a falar de IA. E tem coisa que o Natan não vai conhecer ainda. a gente conhece bem mais que eu disso, pô. Exato. Mas o importante começa e vai aprender, vai atrás. E a IA, pra fechar esse raciocínio,
A IA ela é uma ferramenta essencial para quem está buscando oportunidade, para quem quer crescer, para tudo na vida, na verdade. Acho que não existe mais um sem A no mundo. Então, para quem está buscando oportunidade, é essencial também. Mas calma, a polêmica não foi tão alta. Eu vou subir o nível da polêmica. Eu queria Vamos falar lá, daquele vamos negócio que você falou de perder não, o eu quero emprego. que você responda sobre isso. Eu sou contrário a isso aí. Eu quero que você responda, fale sobre isso, mas eu quero que vocês falem sobre outro ponto que eu também quero ouvir a sua opinião. Eu sei sua opinião, mas eu quero. Falando de 2026, cara, a gente tá falando muito de estagiário, pessoas que estão querendo migrar para a área de tecnologia. Cara, e a gente vê muito, cara, principalmente nos grupos lá que eu tenho, de estagiário que tá buscando só vaga remota. E eu queria que você falasse a sua opinião sobre isso. Polêmica. Eu vim pra Aí é polêmica. polêmica mesmo. Porque assim, Mas eu vou tenho a falar. minha opinião, eu já falei sobre isso, mas cada um tem a sua opinião e é isso. A gente já falou isso A gente já em falou um dos sobre episódios já. Mas eu inclusive. queria ouvir a opinião de liderança, de Perfeito. pessoas que contratam, pessoas que estão ali formando. A gente, como sênior, a gente também tem o papel de formar, de ajudar. Mas na sua opinião, a pessoa que está fazendo transição de carreira para tecnologia, seja de negócio, ou tecnologia, engenharia que seja, você acha importante ela estar presencialmente no ambiente profissional? Estagiário também? Você acha que funciona? Você, por exemplo, contrataria um estagiário para ser full remote? Isso é a sua opinião, né? Cada um tem a sua. Vamos lá, então eu tenho a minha opinião e tem o que está acontecendo no mercado. Perfeito. Eu vou separar essas duas. Minha opinião, sendo bem direto, eu trabalhei 3 anos, se não me engano, durante a pandemia, full remote, tanto como tech lead quanto como coordenador. Mas você já era sênior. Sim, Né? depois virei coordenador, acho que foi uma transição ali na pandemia. Então, juntando a época de pandemia, que a gente ficou quase 4 anos full remote ali no banco, foi uma transição ali, olhando o lado de tech lead e gestão, como full remote. E eu contratei pessoas que até hoje são full remote no time. Na minha opinião, funciona desde que você tenha uma gestão ali, que você olha resultado, que você acompanha, que você tem propósito, que você mostra ali valor para as pessoas e que você aproxima. Porque o maior problema do full remote, na minha opinião, é você criar conexão entre as pessoas. E aí, tem um desafio, sim, maior para quem chega. Então, para quem chega no time que é totalmente full remote, igual você comentou, eu já era sênior no time, eu já era tech lead, é um pouco diferente porque eu já conhecia. Quem estava no time já conhecia. Para quem chega novo, aí tem um trabalho muito importante da gestão e do time, que é como que eu conecto essa pessoa, como que eu aproximo, como que eu passo conhecimento, como que eu garanto que essa pessoa está inserida no contexto. E aí você criar ali metodologias, então ter um parça ali, mais do que um parça para poder apoiar, ter conversas recorrentes, ter material, documentação. Então deixar um caminho para essa pessoa percorrer. E aí, claro que depende sim da pessoa também ir atrás. Mas a minha opinião direta é, full remote para mim funciona. É claro que hoje eu estou no híbrido, então eu vou, a gente vai 2 vezes no presencial, e tem uma troca muito legal no presencial também. Acho que isso também enriquece. Então, tem um potencial ali de ter uma conexão maior. Para quem está aprendendo, sentar do lado de uma pessoa, isso traz, sim, resultado. Minha opinião pessoal, não acho que isso é determinante. Acho que, sim, poderia funcionar, continuar funcionando igual funcionou 3, 4 anos no full remote. Então, minha opinião, funciona tanto para quem está começando, quanto para a gestão, desde que bem estabelecido. Você contratar a pessoa e falar, ó, vai lá, boa sorte e tá aí, talvez seja um grande problema e talvez por isso também muitas empresas começaram a voltar, porque realmente aí você não consegue integrar a pessoa. E também manter a cultura. Então isso é importante para mesmo full remote a cultura se manter. Agora, olhando o mercado tá para full remote? Não tá. Não tá mais. Então, sendo bem sincero, se você tá buscando uma vaga full remote, vai ser mais difícil. Ou você vai pra gringa, né? Vai aí. pra gringa. Então, assim, existe, mas tá cada vez reduzindo o mercado. Então, talvez sim, valha se você é fora de São Paulo e tá pensando em trabalhar em alguma empresa aqui de São Paulo, tá um pouco mais próximo. É claro, não precisa mudar antes, então vai fazer entrevista. O que funciona muito bem hoje, inclusive, são as entrevistas. A gente faz entrevista remota, ajuda muito, e aí deu certo uma oportunidade, tenha esse pensamento de que talvez mudar ali vai te ajudar a ficar mais próximo, e se for um híbrido, você vai precisar ir. Então, hoje, olhando o cenário do mercado, eu entendo que, sim, é importante estar nesse híbrido e tem seus benefícios, tá? Não vou dizer também que, sou defensor de 100% do full remote. Eu acho que um híbrido ali, igual tá hoje no banco, tem seus benefícios. É claro que o híbrido ele traz ali toda a dificuldade do trânsito, da locomoção, a gente tem a questão do tempo que acaba ficando muito mais prejudicada. Mas tem os pontos ali de você estar junto e criar uma conexão que ajudam também. Daniel, antes de passar pro Natan, você também tem posição de liderança, cara, pra você. E assim, um ponto que o Renan falou que é importante, assim, entre o híbrido e o presencial, que às vezes o que eu percebo isso, tá?
às vezes, tanto empresas quanto os líderes transferem muito a responsabilidade. Fala, cara, híbrido ou remoto não dá por X. Mas às vezes é porque eles não tem esse papel que o Renan comentou, de realmente apoiar quem entra. Saca? Entendeu? De estar junto, de estar mais próximo, porque está remoto às vezes. Então, não, tem que estar presencial porque tem que estar aqui. Na sua opinião, você, enquanto um líder ali de tecnologia, você acha que faz sentido ter um estagiário, ter um menor aprendiz, seja full remote? Ou você acha que, nesse momento, falando 2026, muita coisa rolando, o mercado já está todo de novo ali, infelizmente, né? Presencial, se para você faz sentido também full remote, ou se faz sentido um híbrido, faz sentido sempre ser presencial? É assim. A polêmica tem que ser dos dois lados. Então, é assim, Nossa também. a minha área de atuação é totalmente diferente da de vocês, né? Eu sempre trabalhei na área de infraestrutura, então assim, cara, trabalhava em ambientes on-premise lá, que você tinha que ter alguém lá. Que agora é cloud, né? Agora não existe mais isso. Ai, mais ou menos. Mas tem alguém lá, né? Ainda tem alguém de infra lá. Exatamente. Não, e tem Tá na muita nuvem, não, e tem tá na nuvem tem em algum muita- lugar, né? e tem Tá na nuvem em algum lugar. Não, e tem muita empresa hoje que é on-premise ainda. Muita. Tem muita empresa pequena, média, até grande, cara, que tem muito sisteminha legado lá que tá lá on-premise que o cara não quer, ou não tem, no custo é alto, algo que bloqueie fazer a migração. É assim, que nem o Renan comentou, né, na questão da pandemia. Cara, a questão da pandemia, na época da pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Por quê? A empresa que eu estava na época não estava preparada para a pandemia, na verdade, muita empresa não estava. E aí, cara, eu trabalhava na empresa. Ia lá para a empresa, tinha que ir, porque tinha que auxiliar os colaboradores, VPN saturada, era gerenciar Latam, tinha que ficar pedindo, né, a autorização para aumentar a quantidade de licença de VPN, máquina não tinha, gente levando desktop para casa, entendeu? Cadeira, porque a pessoa não tinha. Então tinha muito disso. Olha o que a gente passou. Exato, cara. Então, assim, e naquela época que começou aquela questão do trabalhar full remote, né? E aí depois a coisa foi voltando, né? E agora eu vejo que em 2026 vai voltar mais ainda pro presencial, tá? Infelizmente, é quem gosta do full remote, acho que vai, né? A gente vem visto movimentações Depois no do LinkedIn Nubank, aí. amigão, agora todo Apesar mundo que o volta. Nubank fizeram muita... Eu conheço alguém lá de dentro, né? Uma pessoa lá de dentro, ela falou, cara, foi muito... Assim, fizeram muita festinha no LinkedIn lá, mas não foi tudo isso não, tá? Diminuiu lá uma forma do híbrido. Na verdade, continua ainda híbrido, tá? Bom, mas assim, na questão do estagiário, cara, eu fui, né? Todo mundo acha que já foi estagiário uma vez. Eu acho que o estagiário, cara, ele tem que estar dentro da empresa para conhecer da empresa, conhecer do negócio e conhecer as atividades que ele vai realizar. Tá? Para ele começar, porque, cara, é o embrião, é o cara que está começando, então ele tem que ver aquilo, tem que estar presente, tem que ver o circo pegar fogo, tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer a empresa, o negócio, para aí depois de começar a entender isso, aí sim ir para um processo híbrido ou full remote. Isso estou falando da minha área, né? Estou falando da minha área de atuação. Acho que a infraestrutura hoje, por mais que a gente tenha toda uma questão hoje já de cloud, já não só falando em sistemas, mas em toda a infraestrutura hoje de TI, tem como a última empresa que eu estava, a gente era totalmente cloud em sistemas, tudo, né? Então, eu não tinha nenhum servidor, eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa, falei, caramba, se eu for para uma empresa que é on-premise, eu tô ferrado, eu vou estar, em tese, eu vou estar regredindo, né? Mas eu penso nisso, eu acho que o estagiário em si, focando no estagiário, eu acho que ele tem que estar, sim, presente dentro das empresas. Falando nas vagas, tá? Eu tenho visto as vagas, tenho visto as vagas já desde o ano passado. E, cara, tem vaga que eliminatório é presencial. É você colocar lá se você trabalha ou não presencial naquela localidade. E localidade eu falo dentro de São Paulo, né? Eu sou da região leste, você trabalharia no Morumbi presencial? Tudo bem, tem o tempo de deslocamento, tudo. Mas, cara, é uma questão de você, né, saber o que você quer para sua carreira. Então, acho que a gente tem que pensar, lógico, o full remote tem N benefícios, mas o presencial também tem benefícios, né? Assim como o full remote também tem malefícios, o presencial também tem. Então, essa é a minha opinião, né, minha visão quanto a toda essa que ainda vai dar muito o que falar em 2026. Sempre. Né? Então, acho que é isso a minha opinião. Natan. Bom, acho que eu vou falar pouco. Vou para o outro lado agora. Vou falar um pouco de filosofia. Vou falar Olha lá, de full filósofo agora.
Você já ouviu falar de Confúcio? Já. Confúcio, então, é um filósofo chinês. E tem uma parte lá que eu vou parafrasear pessimamente, que eu não sei falar chinês, nem vou tentar, vai ficar ridículo. Mas mesmo em português eu vou parafraseá-lo. Ele fala o seguinte: não se planta em terreno árido. Então, meu ponto é um pouco nesse sentido. Eu acho que a gente não está pronto para o full remote. A pandemia não mostrou que nós fez estaríamos? A gente tá pronto. Na verdade, a pandemia fez a gente ir. Mas a gente não tá Forçado. Forçado. Ao meu ver, a gente não está pronto como sociedade. E aqui eu não Isso dá um corte, hein? Eu não tô falando eu não tô falando disso do que eu acho, tá? Eu adoro full remote, por mim a gente era full remote, sendo bem honesto, todo mundo. Mas, ao meu ver, a gente não tá pronto como sociedade porque a gente não forma as pessoas para, primeiro, saber ter interação social no remote. Então, como que eu pego e chamo... vamos lá, você é estagiário. Você entrou como estagiário e eu sou gerente do seu time. Você vai me chamar no Teams ali ou no Slack para falar: oi, vamos bater um papo? Dificilmente. Deveria. Esse approach não existe. Mas deveria. Então, a gente é uma sociedade hierárquica e a gente é uma sociedade que tem um pouco de paradigma em cima disso. Então, a gente não está pronto, a gente não foi formado para isso. Deveria, não estamos prontos. A gente tem as lideranças preparadas para isso, para acolher e falar: boa, vamos falar, pô. Trocar, etc. Também não Depende da liderança. Não, depende. Depende da liderança. Mas eu tô falando Se é uma liderança que estudou no Eureka Labs, Aí tá Perfeito. Aí tá pronto. Porque é isso que a gente Esse preza. é o corte. Esse é o corte. Mas o meu ponto é o seguinte: depende da liderança. Sim. Eu acho que a gente tá num momento de disrupção e que isso vai levar pra lá no futuro, um dia a gente ter esse papo com um pouco mais de maturidade. Mas eu acho que a sociedade toda não foi formada pra isso. Eu tô falando aqui só de TI, tá, gente? Você tá falando que, putz, você, sei lá, tem que carregar caminhão. Lógico que você não vai fazer remoto, né? Não vai funcionar. Mas, a não ser que esteja robô Por aí. enquanto, Um dia não. vai ter. Um dia Já vai ter. Olha eu já. meio que já tem, né? Bom, mas não pra todos, vai. Agora imagina o seguinte: na TI a gente tem o seguinte. A gente não formou a população para isso ainda, para entrar e conseguir fazer essa dinâmica. A gente não tem os times formados para ter dinâmicas para isso. Quando alguém entra, o RH preparou todo o onboarding pensando em cultura, em equipe, em agendas para o full remote? Não. Mas para o Não. presencial a gente tem. Você sabe contar a sua cultura até com a parte física da empresa. Como é que você mostra como a empresa se posiciona. Eu vou falar um exemplo. Eu já ouvi de algumas pessoas dentro de organizações, eu não vou falar da que eu tô, mas do cheiro do carpete, da forma como a gente faz a parte de plantas, etc. Do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Putz, qual é o lugar onde a gente vai tomar cerveja quando termina. Qual é o lugar que a gente tem o melhor Beirute, que vocês sabem qual que é, mas eu não vou falar aqui. Então, tudo isso entra, no final das contas, como uma certa parte de cultura e de proximidade com a empresa. Agora, no remote, a gente aprendeu a fazer isso? Não, mas dá. É que a gente só não aprendeu. Eu vou te falar que eu tive equipes durante a pandemia, foi aí o momento onde eu mais entreguei. Você viu eu entregando? No momento da pandemia, você estava participando próximo. Tava lá. Foi as maiores entregas que eu fiz. Eu montei um time do zero, muito rápido, formei, treinei e fiz as maiores entregas durante a pandemia. Porque eu tive estratégia, porque eu pensei em como fazer, em como acolher, em como treinar, em como fazer as entregas acontecerem em acompanhamento. Então tem que ter ferramenta de gestão para fazer isso acontecer. E você tem que estar muito preparado porque a sociedade não se preparou para. Então, só para diminuir a conversa, eu sou totalmente a favor, acho que a gente não está pronto. Quando a gente olha para o mercado, ele está indo numa visão contrária. Porque tem mais coisa do que só essa parte bonita de, tipo, cultura e proximidade, etc. Quando você está falando que o seu colaborador está perto fisicamente, para conseguir ir naquele espaço físico, você consegue segurar até o quanto de pessoas que está saindo da sua empresa. Porque você não vai sair daqui para ir trabalhar lá na empresa que está lá longe. Você está fisicamente, você vai ter que mudar a sua vida, mudar seu filho de escola, mudar tudo. Então, você acaba diminuindo até turnover. Então, tem umas estratégias em cima disso, em cima de um monte de outras coisas que a gente pode falar que são coisas mais complexas quando a gente está falando de cultura e de posicionamento de pessoas que estão estabelecidas dentro desse status quo e que para quebrar, cara, demora. Então, volto para Confúcio, não dá para plantar em terreno que não está preparado. Você tem que esperar preparar o terreno, aí você planta. Perfeito. Cara, eu vou dar minha opinião rápida aqui. Pra mim, eu acho que o híbrido é o melhor mundo. Pra mim. Por exemplo, vou falar da minha experiência. Mudei de área recentemente. E assim, pra mim foi super importante nessa mudança de área, de conhecer a squad nova, estar junto, estar próximo ali, conversar, estar todo mundo junto lá. Sabe o que é engraçado? Os dias que eu menos produzo é no presencial. Mas o dia que eu mais consigo resolver problemas é no presencial. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você nota a galera que tá chegando, a mais nova, a galera de 18, 19 anos entrando,
com essa habilidade de criação de conexão, tanto quanto você? Não vejo isso, cara. Eu falo muito isso nos papos. Eu acho assim, aí eu vou falar um pouco da polêmica, né? Eu acho que a galera, principalmente quem tá querendo entrar pra nossa área, seja estagiário ou quer mudar, eles estão com a cabeça assim, cara, eu quero... Por isso que eu falei do estagiário remoto. Sérgio, se eu fosse um estagiário, eu gostaria de estar presencial para ter conexões. Eu sou uma pessoa que gosta de ter conexões com outras pessoas, de fazer network, de tomar café, de ir almoçar. Isso me ajuda, tanto profissionalmente, pessoalmente falando. E eu vejo muita galera muito habitolada hoje no ficar dentro de casa, no remoto lá, tudo. Sérgio, não concordo. Eu acho que o híbrido é o melhor dos mundos. Você estar um dia... uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, é importante para você criar essas conexões. Hoje, sinceramente, eu não vejo pessoas mais novas, com 18, 19 anos, pensando em criar essa conexão. Ele quer assim, quero meu trabalho remoto, quero ser estagiário, quer subir, quer ganhar bem e boa. Mas ele não tá preocupado em criar essa conexão. Ele não tem que fazer um episódio só disso. Ele não tá... Cara, eles não estão... Isso é o meu sentimento. Eu acho que é uma quebra de formas de trabalho. Eles vão ser a gente amanhã. Então, pois é. Vai ter uma influência de ambos os lados. A gente vai conseguir influenciá-los um pouco e ele a gente um pouco. Mas eu sinto que às vezes a gente tá ficando mais velho e a gente tá olhando pra lá, como quando a gente era mais novo e tava entrando, os mais velhos olhavam pra gente e falavam assim, pô, mas ele não quer usar gravata, pô, só usar a bosta da gravata. A gente falava, não quero usar gravata. E daí teve uma quebra, a gente aprendeu coisas com eles, eu aprendi pra caramba, e eles aprenderam com a gente, e uma hora a gente tomou essa posição. Por isso que eu falei da parte do plantar em terra fértil. Eu acho que quando essa molecada de 19 anos estiver no meu lugar, não vai ter conversa. Porque eles estão mais acostumados a criar conexão no online e no digital do que no presencial. Então, mas é a pergunta, será que eles chegam... Eu não sei. Um dia chega, não tem jeito, a gente vai morrer. Não, cuidar, mas será que eles chegam, por exemplo, nesse status quo, por exemplo? Será que o cara quer... Eu joguei bus aqui de novo. Será que aquele cara quer ser o líder? Eu acho que vai além disso também, do remoto e do presencial. Porque, olhando até pra mim, quando eu era novo ali, eu era muito preocupado no quê? Aprender o código. Então eu tenho que aprender o código, tenho que programar, tenho que desenvolver. Você vai evoluindo, vai ficando mais velho, os cabelos vão ficando brancos e vão caindo, você percebe que não é só o hard skill, não é só o código. Eu preciso melhorar a comunicação, eu preciso criar conexão, eu preciso ter interação com outras pessoas, e aí isso vai abrindo mais horizontes. Então, talvez, no começo da carreira, você fica muito preso nessa questão do hard skill. Na hora que você começa a olhar para inteligência emocional, para conexão, você começa a ampliar isso, e aí isso vai ajudando. Boa, então, ó, a gente tá chegando no final, e aí assim, ó, eu queria que vocês falassem, vamos fechar aqui pra falar do Eureka Labs, o que esperar do Eureka Labs pra 2026, e ó, você já tá abrindo aí seu bloquinho, cadê o nosso cupom de desconto, por favor, fala com o financeiro lá, eu queria que vocês falem pra gente aqui, o que esperar do Eureka pra 2026, tanto que dos conteúdos que já tem, eu queria que vocês falassem rapidamente de todo o conteúdo que já foi criado por vocês, e o que esperar pra 2026 do Eureka, a galera que tá... Aí. Primeira coisa, o Henrique liberou me xingando, depois de algumas ofensas ele liberou. Eu vou passar depois que eu terminar de falar aqui, aí eu passo a bola pra você, tá? Vamos lá. Então vai ter o cupom de 60%. 60%, Natan? 60%. O Henrique tá me xingando, mas ele liberou. Conseguimos. Ele falou, vai tirar do seu salário. Não, viu? Quero saber. Vamos lá. O que eu acho que a gente tem aqui acontecendo, tá? O Eureka do ano passado é uma coisa que a gente costuma não falar muito. Eu sou de falar pouco do que a gente tem feito dentro do Eureka, mas a gente está conseguindo gerar bastante resultado. Então, do ano passado para a entrada desse ano, a gente cresceu 2 vezes, um pouco mais de 2 vezes. Caraca. Em tudo, em conteúdo, em faturamento, em número de clientes, em número de seguidores. O número de seguidores foi muito mais do que isso, né? Mas a gente teve um crescimento de mais de 2 vezes. O que a gente tem previsto para esse ano é crescer 4 vezes o que a gente cresceu ano passado. Então, a gente quer ficar 4 vezes o tamanho. Então, o que acontece? Vai dar um boom. A gente vai ter um boom. Vai ter entrada de novos professores, a gente vai ter novos conteúdos chegando, uma porrada de conteúdo novo. Então, tudo que a gente tem hoje vai quadruplicar pelo menos. A gente vai ter entrada de empresa agora trabalhando junto com o Eureka Labs. A gente vai estar dentro de empresas entregando coisas para as empresas também. E a gente pretende gerar algumas ferramentas que são voltadas para IA e para apoio das pessoas também ao longo do ano. Então, a gente tem um monte de coisa que vai acontecer. O que fica de dica aqui, tá? Quem já tá no Eureka, o Eureka tem aquela ideia do tipo assim, cara, se você já é nosso cliente, você vai ganhando coisa. Então, o cara que entrou no primeiro curso do Eureka, ele vai ter
um monte de coisa chegando de graça. Então ele entrou no curso, ele tinha lá 10 horas de curso, a gente fez mais 1 hora, a gente dá de graça para ele. A gente tem um curso chegando agora que vai ser para produtividade de Tech Lead. Tá ficando pronto, deve sair no mês que vem. A gente vai ter de produtividade de Tech Lead para aumentar a produtividade dos Tech Leads, principalmente no que a gente tem de reuniões ali, de acesso com PM, com liderança, etc. Então a gente vai ter toda essa parte de resetar a cabeça do Tech Lead para ele conseguir ter mais entregas. Nessa cabeça, quando a gente entregar para os caras que estão no nosso curso de liderança, eles vão ganhar de graça um acesso para dar para alguém do time. Então, se você é gerente, se você é coordenador, você vai poder dar para um Tech Lead seu de graça um acesso desse aí. Então, sempre tem quem está ganhando. Então, a minha opinião, aproveita o cupom, aproveita que a gente está tendo essas parcerias para você já entrar, como é vitalício, ao longo do ano, ao longo do tempo. Por enquanto. Por enquanto, porque também vai deixar de ser. Tem essa também. Pra quem entrar no vitalício, é pro resto da vida. Resto da vida. Pelo menos pela nossa vida, né, Natan? É. Aí não dá pra... Resto da vida. Mas então, daqui a pouco não vai ser mais. Tem essa mudança também. Então, enquanto é vitalício, você tá entrando, você vai ter esse acesso direto e vai ter mais coisa chegando e você vai ganhar mais coisa. Se você moscar, vai perder. Então, aqui tem isso tudo pro ano. Esse ano, então, a gente vai ter basicamente essas coisas, fora o livro de IA que a gente vai lançar, e a gente vai ter também algumas Os caras vão lançar coisas o livro. chegando aí. Já tá pronto, falta só a Biblioteca Nacional, se puder me ajudar aí, Cadê o mais importante? O desconto. Vai ter desconto no livro? faltou Cadê o desconto, cara? O desconto, Cadê ó. o cupom? O cupom ficou como Live Byte 60. Fácil, né? Byte ali, ó, com Y, Byte 60. Perfeito. Live. 60% de desconto, hein, galera? Live Se Byte tiver 60. dúvida, manda pra Vai. gente também, chama lá no Eureka, no 6 Byte, que a gente passa certinho o cupom. Tá. Mas aí só pra... Tem validade? Tem validade? Cara, eu não coloquei Não, então beleza, então não tem validade. Validade, Joe. Não, vai ser um mês do lançamento. Eu não sei quando vocês vão Boa. lançar, então um mês do lançamento. Beleza. Então, quando vocês lançarem, eu coloco a validade lá de um mês. Fechou. Pra galera ter tempo de comprar aí. E, ó, Perfeito. parcela entrou 100 vezes lá, tá? E pegando o gancho aqui, ó, a gente tem hoje 2 formações carro-chefe, que é a formação de liderança, tem mais de 20 horas de conteúdo, que é vitalício, e a gente tem a formação de IA, também vitalícia, com também 20 horas quase de conteúdo também. 21 Natan? horas. 21 horas de conteúdo. Essa de IA também tá muito profunda, então vai desde o comecinho até o avançado, liderança também, e a gente traz mais pessoas na parte de liderança para contribuir, para colaborar, para dar experiência, e é voltado para o mercado de tecnologia. Então foi um grande gap que a gente viu, até quando a gente virou líder, a gente foi procurar referências em tecnologia e não tinha. Então foi isso que a gente fez ali para passar boas práticas de liderança, mas voltado para o mercado, voltado para a nossa área. E a gente tem um benefício no Eureka Labs, que a gente fala bastante, eu quero reforçar, que são os 30 dias de garantia. Então você pode comprar o treinamento, 30 dias, você pode fazer ele completo, inclusive, finalizar, gerou o certificado. Não gostou do treinamento, falou, não fez sentido, não agregou, zero problema. Fala com a gente, manda mensagem, você consegue pedir. Dentro de 30 dias, é garantia total de devolução 100% do dinheiro. Então é zero risco. Se você faz e não gosta, perde dinheiro. Se te agregar, você mantém, igual o Natan falou. Por enquanto, tá vitalício. Então, quem entrar agora vai pegar todos esses benefícios do vitalício, novos treinamentos, novos cursos. Mas, futuramente, a gente tende a reduzir isso justamente porque a gente está aumentando a gama de cursos. E aí, só para fechar, esse ano a gente vai focar muito em treinamentos também menores. Então, formação para Tech Lead, formação de comunicação. Então, treinamentos ali que resolvem dores pontuais, que tem a ver com liderança, mas que também tem a ver com a carreira. Então, a gente vai lançar bastante coisa e a gente vai trabalhar muito. Então, a gente não controla o futuro, mas a gente controla nossas ações para conseguir chegar nesses objetivos. E a gente vai fomentar bastante esse mercado. E eu queria, inclusive, também agradecer a parceria que a gente teve ano passado com a 6 Byte. E continua em 2026, né? Olha, Continua ainda mais forte. Ele querendo fugir da minha meta. 4 vezes de 4 crescimento. vezes. Também de crescimento. Não é o Senão- quanto senão- você vai trabalhar, é o Boa. quanto você vai entregar, meu filho. Boa. Vamos chegar. A gente faz no final do ano, de 26, para mostrar essa meta. É isso Não, aí. boa, perfeito. Não, boa. Vamos Apresentação fazer de de resultado resultados. marcado. A gente vai fazer um em Boa. dezembro, outro Boa. pra gente ver os resultados. Ele vai abrir aqui o dashboard dos resultados pra falar pra A gente gente. abre a nossa reunião Não, no final de ano, fechamento e mostra. cara, e contem com a gente pra ajudar vocês Vocês assim vão tá também, juntos, sempre. né? Pra gente compartilhar. A gente tem até, inclusive, pra fechar aqui, a gente tem um grupo também que a gente criou oriundo dos grupos de vagas. A gente criou um grupo chamado 6 Byte Altec. Convido vocês a entrarem lá. A gente tá trocando muita figurinha. A gente tá falando agora sobre automação lá. A gente tá criando o coisa dia com inteiro falando de automação. N8N. Ontem a gente ficou falando de N8N ontem, né? Eu mostrando automações, assim. Então, muito legal também. Então, assim, falando sempre, né, no nosso objetivo de ser colaborativo. Então, assim, contem com a gente vai falar, a gente vai mandar muito conteúdo lá também do Eureka lá nesses grupos, não só nos grupos de vagas, mas no grupos também, no grupo que a gente tem ali do Altec, tá bom? Daniel, suas considerações finais, meu amigo?
Cara, de forma rápida aqui, agradecer, né, a todos aqui, pô, somente aí o Natan, o Renan pela parceria, né, e vamos pra cima que 2026 a gente tem muito trabalho, tem muito o que fazer aí dentro do 6 Byte, né, queremos chegar aos 500 inscritos, estamos com 469, né, então vamos pra cima aí e conte conosco, né, com a parte da nossa Inscritos, parceria mas sempre. aqueles inscritos que são assíduos, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos Vocês pra estão cima. com quantos? 469? É, 469. Se sabe? você aí não tá seguindo, YouTube. você YouTube, é o no YouTube. responsável por eles não atingirem a meta. É isso Então, aí. fica com essa. Dorme Você com sabe essa. que tem até um ponto, né, que o pessoal fala muito, são pessoas que têm canais, que o número de pessoas que assistem é muito inferior a pessoas que são inscritas, né? Engraçado isso, É? né? É, Caramba. bastante. Renan, meu amigo, suas considerações finais. Boa, só agradecer. Honra estar aqui com vocês. Parceria que a gente construiu em 25 e certeza que em 26 a gente vai construir muita coisa junto. Conta com a gente, não só com o Eureka, mas também lá do pessoal. Estamos aqui. Obrigado pela parceria e um ótimo 2026 para todo mundo. Quem quiser também chama a gente no Eureka Labs ou nos perfis pessoais, precisar de dica, alguma sugestão, falar sobre carreira, chama a gente que a gente está disponível para bater esse papo. Natan, meu amigo, considerações. Cara, primeiro, muito obrigado pela parceria. A 6 Byte faz um trabalho sensacional. Obrigado mesmo pela parceria. É muito bom ter esses papos. Foi muito rápido, gente. Passa rápido, né? Obrigado para quem tá assistindo. Eu sei que o tempo de vocês também é muito corrido, então obrigado por estar assistindo a gente aqui ouvindo. Eu queria aproveitar para falar quais são as redes sociais, porque a gente não falou em nenhum momento que a gente é muito bom nisso, né? É. Então, é As nossas arroba sociais. Eureka Labs com Camudo. Isso sempre dá trabalho, porque eu quis inventar de colocar com Camudo. Então, arroba Eureka Labs com Camudo. Se você quiser ver o site, é www.eurecalabs.com. Muito fácil. YouTube. No YouTube tem também o YouTube do Depois, Eureka Labs. de Eureka tanto Labs. insistir, ele criou o YouTube lá. Demorou, Vídeos. mas saiu. Ele me convenceu. Então, Eureka Labs no YouTube. A gente tem também no LinkedIn, Eureka Labs, muito fácil. Quiser me seguir, @NatanPF. E o seu, você não falou. O meu no LinkedIn, Antônio Renan Cirilo, e no Instagram, Renan_Cirilo. É isso aí. Boa. Pessoal, agradecer. Primeiro episódio do ano, a gente já começa aqui em grande estilo. Vem muita coisa boa por aí, muita parceria com o Eureka. Eu entendo que esses caras vão estar com a gente aí ao longo do ano. A gente vai fazer outros papos com eles aqui, outras lives. Eles acham que vai ser só a primeira. Não, essa é a primeira de muitos, tá bom? Então é isso. Continuem com a gente. Sigam a gente aqui nas nossas redes. YouTube, @6byte, Instagram, @6byte, canal de vagas também, a gente deixa o link no comentário, o canal de vagas no Telegram também, 6byte Altec também, entrem lá que a gente tá falando de muita coisa boa, beleza? Fiquem bem, galera, até o próximo episódio, valeu! Valeu, galera. Abraço.